Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus para vocês. Também desejo que vocês estejam aí com muita saúde, com muita esperança de dias melhores mais adiante aí. Nesse momento nós vamos para mais uma reflexão bíblica sobre oração e eu peço para que vocês abram aí suas Bíblias no livro de João, capítulo 11. Deixa aberto no livro de João, porque nós vamos falar sobre o segredo revelado da oração bem-sucedida. Pois a Bíblia, ela deseja que a oração se torne um hábito feliz na vida do cristão, como algo vigilante e sem cessar. Na semana anterior, em meio à mensagem sobre oração, nós constatamos na parábola da viúva e do juiz iníquo que a oração insistente ou persistente é um segredo de uma oração eficaz. Persistir quer dizer que nós não aceitamos não como resposta. Então Jesus nos ensinou a respeito disso. E persistir com Deus não tem nada a ver com ter respeito ao Senhor. E hoje nós vamos, no Evangelho de João, perceber alguns elementos que revelam a oração eficaz. Leiam comigo capítulo 11, verso 22 e 23, que diz assim: Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus concederá. Então Jesus, ouvindo isso, declarou assim: o teu irmão há de ressurgir. Trata-se do episódio da ressurreição de Lázaro. Vamos ler também o verso 40 e a parte B do verso 41 e a parte 1A do verso 42. Diz assim no verso 40: Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Na parte B do verso 41 diz assim, é Jesus agradecendo: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Verso 42, na parte A, ele diz: Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Então a gente percebe aqui, nos primeiros dois versos, que Jesus está falando a respeito da certeza da ressurreição de todos aqueles que creem em Cristo no grande dia. Aliás, essa é a nossa esperança maior. Mas também vemos que a oração, para ser bem sucedida, tem alguns segredos que vai fazer com que aquele que ora eficazmente tenha uma vida plena e feliz. Vocês sabem, e eu sempre disse, que a tarefa de orar não é tão simples como parece ser. É preciso conhecer e dominar a arte da oração. Vejamos alguns pontos que são fundamentais no texto e que vai nos revelar os segredos de uma oração bem-sucedida. Primeiro, é preciso identificar o desejo e defini-lo. Repetindo, primeiro, é preciso identificar o desejo e defini-lo. Antes de Jesus atender o pedido das irmãs de Lázaro, ele então resolveu outros pedidos que estavam à frente, para então se concentrar exclusivamente na questão do seu amigo. No verso 23, Jesus reafirmou que o seu desejo era tão igual ao de Marta, a irmã de Lázaro. Ele disse: o teu irmão há de ressuscitar. No verso 35, Jesus então chorou. E ele chorou a ponto de quem o ouviu chorar dizerem: olha, ele amava muito Lázaro. No verso 41, na parte B, ele agradece o Pai por ter ouvido a sua oração. Então o segredo aqui, o primeiro segredo que nós encontramos aqui no texto,
é desejar de maneira intensa. Então, quando você estiver orando, você precisa definir o que realmente você quer e desejar muito isso. Segundo elemento é ter fé. No verso 40, diz assim: se creres, verás a glória de Deus. No verso 42, Jesus diz assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviu. E no verso 43 ele reafirma: aliás, o Senhor sempre me ouve. Então, a crença de Jesus em relação ao seu desejo, ele já tinha confiança de que iria ser realizado por seu Pai. E isso significa fé. Fé, além de crer que o Senhor nos ouve quando nós oramos, fé também é crer que Ele sempre vai nos responder. E aliás, nós podemos ir mais além em relação à fé. A fé é trazer para agora aquilo que ainda não existe, segundo o livro de Hebreus. Então, o primeiro elemento é definir o que você quer e desejar fortemente isso. O segundo elemento é ter fé que o Pai ouve a sua oração e que Ele vai responder a sua oração e Ele vai começar a movimentar porque Ele ouviu a sua oração. E aí vem o terceiro elemento, que eu posso chamar isso de a oração, ela é movimento. Na hora que você está orando, e você aí coloca o elemento da fé, o elemento do desejo forte, você então inicia um ensaio do que acontecerá e que já está acontecendo. No verso 41, a gente percebe assim, que tiraram a pedra, depois Jesus agradece aos céus, mas Jesus agradece aos céus como um exemplo para os incrédulos a respeito do seu poder em fazer as coisas acontecerem. E Lázaro então sai por uma ordem de Jesus. Por quê? Porque Jesus já sabia que ele havia ressurgido por causa da sua oração com fé e com desejo forte. Ou seja, houve, enquanto Jesus estava pedindo ao Pai, um movimento enquanto ele estava orando. Você compreende isso? Eu vou dar um exemplo. Lembra quando certa vez eu contei a história de uma família que morava nos Estados Unidos e eles começaram então a orar pelos missionários espalhados pelo mundo inteiro, e veio no coração deles orar por um missionário específico que eles até nem não conheciam. E esse missionário estava preso na União Soviética, e os soldados então colocaram esse missionário dentro de um container e deixando ele lá para que ele morresse congelado por causa do frio naquele lugar. Então essa família começou a orar, a interceder, e o que aconteceu foi que esse missionário foi aquecido por um poder manifesto dentro daquele container, devido à oração da família lá nos Estados Unidos. Eu posso dar outro exemplo para você, e talvez esse exemplo você já conheça muito bem, talvez seja até a sua história. É o testemunho de um jovem que era viciado em drogas, estava na criminalidade e também na prostituição, e por diversas vezes esse jovem foi ameaçado de morte, foi colocado em determinados lugares para ser morto pelos traficantes, e isso aconteceu, segundo o testemunho dele, por diversas vezes. E ele disse que todas as vezes que ele estava nessa situação para ser morto, ele via que a sua mãe estava ajoelhada, intercedendo pela vida dele. E de fato era isso que estava acontecendo. Segundo o testemunho dele, todas as vezes que ele saía, a mãe se colocava de joelhos para orar pela vida dele. Sabe, amada igreja, quando você estiver orando, pense, sinta, tenha fé. Então a movimentação
vai começar exatamente nesse instante. Agora, é preciso ter atenção no que você está pedindo e perceber que aquilo que você está pedindo, se não está em conflito com o que o seu coração e a sua mente está pensando. Eu vou citar aqui um exemplo para que a gente possa compreender melhor essa dinâmica. E é um exemplo assim um tanto que comum e que ocorre em muitas famílias. Por exemplo, o marido que bebe ou o pai que bebe. E quando geralmente a esposa ou os filhos estão orando pela libertação do seu pai, durante essa oração, o que os seus olhos estão projetando, tá? Digamos que você está orando pela libertação do seu pai ou do seu esposo, né? Porque é alcoólatra, mas quando você está orando, você só consegue imaginar ele bêbado, só consegue imaginar ele violento. Então, o pensamento e os sentimentos, eles são mais fortes do que as palavras muitas vezes, porque muitas vezes as palavras não condizem com aquilo que você está sentindo. Então, é fundamental você perceber quando você está orando o que você está sentindo. Você entende o que eu estou falando? Irmãos, essa mensagem ela é muito importante para que a gente possa alcançar uma vida plena com Deus, uma vida feliz que almejamos. Então eu vou pedir para que você leve a sério esse estudo e que você se qualifique cada vez mais na sua oração, na sua forma de orar, para você, então, essa oração, e você insiste nisso até a sua oração se tornar uma oração bem sucedida. Eu vou pedir para que vocês, depois dessa mensagem, vocês façam uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, aquele episódio sobre o centurião que vai interceder a Jesus pelo moço, né? Pelo seu filho, e você vai perceber nessa intercessão, nessa oração do centurião, que todos esses elementos, e talvez até um pouco mais, outros elementos você encontre nesse episódio da intercessão do centurião pelo moço. Você vai perceber lá que existia um desejo muito forte pela cura do jovem, existia uma crença muito forte de que Jesus tinha plenas condições e poderes para resolver essa situação. Então ele tinha uma crença forte, e ele na pessoa em que poderia realizar esse grande ato, que no caso é Jesus Cristo, e é por ele, né, por causa dele, pelo nome dele que nós oramos. E a gente percebe que enquanto ele intercedia pela vida do jovem, já acontecia um movimento em favor da cura desse jovem. E antes mesmo que ele chegasse em casa, ele foi contemplado por pessoas que vieram ao seu encontro e disse: olha, o moço está curado. Então que Deus possa nos fazer entender e revele de forma plena o segredo, né, ou os segredos de uma oração eficaz, de uma oração que a gente tem a resposta, de uma oração bem sucedida. Tá bom? Eu vou orar agora ao Senhor pelas nossas vidas. Bendito Deus e Pai soberano, pelo nome santo de Jesus, aliás, todo o mérito de Jesus Cristo, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo ao Senhor que nos prepare para vivenciar essa experiência de uma oração bem-sucedida. Aprendemos aqui o que foi nos revelado pelos céus, revelado pelo Senhor através da Tua palavra, Senhor. E rogamos para que Teu Espírito Santo intensifique esse ensinamento em nossas vidas, ao ponto de experimentarmos as respostas às nossas orações. Pai, nos faça insistente, nos faça, Deus, pensar nisso e exercitar a oração
e a oração se tornar em nossa vida um elemento importante na nossa caminhada. Eu sempre desejo, Pai, que a igreja do Senhor acredite na oração e que a igreja do Senhor viva uma oração sem cessar, como parte da sua caminhada de fé. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa a nossa ineficácia quando nós oramos anteriormente. Mas agora aplica, Deus, os teus ensinamentos em nossas vidas, para que possamos viver a plenitude da tua presença em nossas vidas. Rogamos para que teu poder se manifeste sobre nós e sobre a tua igreja, aonde ela estiver, especialmente nesse momento, ó Pai, em que o mundo está assustado com esse inimigo invisível. Mas nós temos um amigo visível pelos olhos da nossa fé, e é pelo nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Graças ao Senhor.